renovação, eu tenho certeza que o Flamengo não imaginava ter que se desgastar novamente, ainda que sem ter culpa de nada, né? Porque, como você falou, eu concordo com a palavra que você usou. Está vulnerável. Aliás, todo clube brasileiro está vulnerável diante do poderio econômico de um clube europeu, né? E da vontade de um profissional, muitas vezes, querer se transferir. E convenhamos, para as cifras que envolvem hoje o futebol, 1 milhão, 1,5 milhão de euros, é nada, né? É muito dinheiro. Eu me aposentaria com esse dinheiro. Mas, para o futebol, a gente sabe que isso aí se fala igual troco de bala, né? 1 milhão de euros para lá, 1,5 milhão de euros para cá, enfim. Então, assim, é uma quantia muito fácil, uma multa muito fácil de ser paga pelo Benfica. Daí a minha concordância com você com essa questão da vulnerabilidade, viu, Ana? Boa. No caso do Reinaldo Rueda, né, no Flamengo foi parecido, ele demorou, a Federação Chilena acabou pagando também, se não me engano, era $1 milhão na época e ele rescindiu, mas parecido no sentido de A única diferença, viu, Fred? Diga. É que o Reinaldo Rueda estava de férias naquela época, né? Então, de certa forma, a indefinição ela não impactava no dia a dia do clube, do time, dos jogadores, né? Ele nem voltou a treinar, ele anunciou que iria para a seleção chilena e o Paulo César Carpegiani acabou assumindo o comando técnico do Flamengo naquela ocasião. Agora não. Agora a indefinição faz parte do dia a dia. Durante essa semana, não sei se vocês concordam comigo, muitas vezes o noticiário sobre o Jorge Jesus ficou maior do que o noticiário sobre a decisão. Não sei se vocês concordam comigo. Completamente. Absolutamente. E o Jorge Jesus chegou agora à marca de 5 títulos como comandante do Fla. Ele já é o segundo treinador na história com maior número de títulos. Se alguém adivinhar o primeiro aqui, eu fui pego de surpresa. Eu não sabia. Sabe quem é, Lédio? Treinador com mais títulos. Talvez aqui o nosso enciclolédio. Será que saberia? Essa é difícil. Treinador com mais títulos da história do Fla. Carpegiani ganhou 4. Carlinhos Violino. Carlinhos Violino, 6 títulos no comando. Tá certo, porque o Carpegiani ganhou 4. É isso. Mas assim... Fred, fala, Eric. O Carlinhos, ultimamente eu vi muita discussão quem era o maior técnico da história do Flamengo. Falou-se em Coutinho, Carpegiani, Jorge Jesus. Eu olhando como telespectador a discussão, eu falo, gente, tem um cara, o Carlinhos, que ele tem que estar nessa prateleira, no mínimo para competir. O cara ganhou 2 campeonatos brasileiros, é o maior recordista de títulos, como você falou agora. Então, uma homenagem ao Carlinhos Violino, que, aliás, foi um cracaço de bola também. E na despedida dele, quem carregou a chuteira foi um garoto que, na época, se chamava Arthur Antunes Coimbra. Esse sim entrou para a história junto com o Carlinhos Violino do Flamengo. Grafa, queria que você comentasse um pouco essa campanha do Fla, que, como a gente falou, com os meninos ainda no primeiro turno, sofre sua única derrota, justamente para o Flu, e depois são 14 vitórias, 2 empates e essa uma derrota. E que comentasse também se para o jogador, se de fato essa relação próxima com o técnico e o treinador acaba indo ou não, se isso interfere hoje em dia ou se os euros falam mais alto, se o jogador sente, pensa em mudar ou se é tudo muito profissional hoje. O Fred, quando se fala de euros, de cifras, né, de números assim, como o Eric colocou para nós, né? Parece troco no futebol brasileiro, no futebol mundial hoje, falar de 1 milhão e pouco de euros. Lógico que se amanhã ou depois o Mister sair e realmente se voltar para o futebol europeu e quiser que alguns jogadores vá com ele, aí vai muito da relação que é construída hoje em dia, no dia a dia do Flamengo, no dia a dia nos jogos, nos treinamentos. Eu acho que voltando para a campanha do Flamengo no Campeonato Carioca, nós sabíamos quando a equipe principal do Flamengo entrasse no campeonato, o campeonato praticamente teria um dono, né? Que a gente sabia por tudo que eles fizeram na temporada passada. Essa reta final, esses últimos jogos do Flamengo agora, a gente até coloca em dúvida que não é o mesmo Flamengo do ano passado, só que o momento que a gente vive, o pós-pandemia, tudo pode acontecer. Eu acho que se o Fluminense fosse campeão, acho que não seria surpresa. O Flamengo ser campeão não é surpresa. O Flamengo não está jogando do jeito que jogava o ano passado também não é surpresa, porque é tudo novo, é tudo uma situação fora do normal que nós estamos vivendo. Então é normal a equipe não jogar tudo aquilo, as outras equipes também não estarem jogando.
Mas a situação do Mister, assim, eu acho que o Flamengo tem que botar na balança também. Se amanhã ou depois o Mister realmente sair, não será o fim do mundo. Eu acho que o Flamengo tem plantel, tem condições de trazer outro treinador de ponta, de nível. Tá certo que vai interromper um trabalho, o trabalho vai ser interrompido, tudo, mas é o ciclo do futebol. Quantas vezes a gente viu o trabalho serem interrompidos, começar novos ciclos e dar certo, pode demorar um pouco. Mas eu acho que o Flamengo deve muito ao Mister por tudo que ele fez, mas o Mister deve muita coisa ao Flamengo também, porque ele conseguiu voltar a ser um protagonista no cenário do futebol, mesmo atuando aqui no Brasil, mas no cenário mundial, porque o Flamengo é uma vitrine mundial. Eu acho que se realmente ele sair, o Flamengo tem condições de trazer outro treinador também e dar continuidade ao trabalho. Falando em protagonismo, Gabigol de novo, artilheiro de mais um campeonato, com 8 gols, ao lado do João Carlos Volta Redonda, que também fez 8 gols. Lédio, o Flamengo estreia no Brasileirão dia 8 de agosto. Marcos Braz falou, não temos mais nada para conquistar esse ano, porque não termina esse ano o Brasileirão. Tem o Brasileirão que termina em fevereiro, começa contra o Atlético Mineiro, talvez do outro grande treinador estrangeiro no futebol brasileiro. É um bom termômetro de forças ou ainda tem muito espaço também para o Galo trabalhar, começar a ganhar a cara do Jorge Sampaoli? Qual deve ser a cara desse Brasileirão que começa em agosto? Aí que tá. Foi o que eu falei da primeira vez. Está muito incerto ainda. Os times estão começando a treinar agora. O Sampaoli, na verdade, só treinou o Atlético em 2 jogos. O Atlético está montando um time praticamente novo. O Palmeiras está perdendo jogadores também. O Flamengo continua um patamar acima, pelo menos, desses seus principais adversários. O Renato só chegou essa semana para o Grêmio, para treinar o Grêmio, apesar do Grêmio já estar treinando há um tempo. Antes da pandemia, o time que mais me chamava a atenção junto com o Flamengo era o Inter do Cudê, mas você não sabe como vai voltar o Inter do Cudê, assim como o São Paulo do Diniz. Então, é um campeonato, eu não digo aberto, porque o Flamengo tem um elenco muito superior, mas que pode trazer surpresa, porque é tudo tão diferente, é tudo tão fora do normal, e essa questão dos adeptos, como disse o Jorge Jesus, pode fazer alguma diferença, pode equilibrar um pouco mais o campeonato, a falta de torcedor, principalmente para clubes que jogam muito com a torcida, como é o caso do Flamengo. Acho que está muito cedo para você fazer um prognóstico, para você bancar fazer uma previsão muito concreta sobre isso, Fred. Estou pedindo muito cedo as informações. Eric, fala pra gente, Landim chegou, o que está rolando por aí? Pois é, Fred, eu vim até tentar ouvir aqui o que o Landim está falando, eu não vou me aproximar muito por uma questão de segurança, vou tentar ouvir. Nosso Rogério Siciliano está mostrando de longe também, até para a gente ter essa distância, digamos assim, importante nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo ouvir, tá, Fred? Já eu chamo vocês, pode ser? Combinado, vamos juntos. Enquanto isso, Ana Thaís, Gabigol, uma figura emblemática, já foi polêmico, é menos, muito popular com as crianças, com o torcedor de outro time. Tem torcedor do Flamengo que acha ele o jogador mais importante do time, tem gente que acha que os meias são mais, protagonistas ou mais importantes, mas fato é que ele conquistou um espaço muito grande, né, com o torcedor e com o futebol brasileiro. Hoje merece uma vaga na seleção, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, do Flamengo, é o cara que faz a diferença? Ele teve um 2019 incrível, né? E poderia até ser mais incrível ainda em número de gols feitos, né? O Gabriel teve esse ano mágico e um ano que abriu portas para ele, principalmente na seleção brasileira. Não se falava tanto do Gabriel na seleção como passou a se falar depois de 2019. Fora a identificação dele com o torcedor, a maturidade dele, né? Eu acompanho o Gabriel desde que ele estreou pelo Santos, assim, é muito interessante observar a maturidade que ele vem adquirindo. Demora um pouco, né? Essa maturidade ali é quase como que arrancada de uma forma muito difícil. Tem melhorado a questão dos cartões, a questão que envolve os cartões, né? Eu acho que isso diz muito sobre essa questão da maturidade. E ainda essa relação que eu acho que o mais fantástico, claro que são os gols e os títulos, é essa relação com o ídolo, como o ídolo que ele forjou dentro do Flamengo, né? Eu acho que isso é a coisa mais emblemática dessa passagem dele, tem sido até aqui com a renovação, né, a permanência dele no time do Flamengo, depois desse ano incrível que foi 2019, e tem tudo para repetir. Ironicamente ou não, ele justamente não jogou bem no Benfica. Alô, Eric Faria, agora sim, o que o Landim contou? Informações novas que você traz pra gente? Então,
Eu consegui perguntar a ele ali, ele ainda segue ali conversando com outros companheiros de imprensa. Mas basicamente é o seguinte, o Flamengo está de folga até segunda-feira. Segunda-feira volta a treinar. E aí a minha pergunta era a pergunta, eu imagino que todo mundo faria. Quem vai dar esse treino segunda-feira? Ele falou, o Jorge Jesus. Falou comigo ali no vestiário que segunda-feira ele está dando treino, no Ninho do Urubu. Palavras de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, dia 15 de julho de 2020, é isso? Às 11 horas e 47 minutos. Desse dia, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou que o Jorge Jesus garantiu a ele que na segunda-feira estará no Ninho do Urubu. Então, até qualquer outra versão, para mim é essa e equivale, né? Ah, Porque se sim, o presidente trabalha. não souber, ninguém vai saber, né? Convenhamos.